Esse texto da introdução mostra uma coisa interessante, né? O Brasil tem essa paixão pelo nacional desenvolvimentismo e isso parece que aglutinou esse centrão empresarial, com o PT, sindicalistas, industriais. É possível criar o Brasil liberal, o Brasil que acredita na economia de mercado, num país que está dominado por uma narrativa baseada nesse contexto que precisamos de nacionalismo e o Estado indutor do desenvolvimento econômico? Olha, Luiz Felipe, primeiro eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. A tradição antiliberal brasileira, ela é muito antiga, é muito enraizada, e ela sempre teve o seu império sobre as consciências e sobre as nossas instituições políticas. Se a gente fizer uma recapitulação, o pombalismo, na época ainda do governo português, o patrimonialismo que nos acompanha como cultura política desde sempre, é a regra, é a tônica, essa confusão do público com o privado. Depois, no Império, o escravismo que está como subjacente às instituições políticas, apesar de elas serem concebidas com uma narrativa liberal e com forças políticas liberais, partidos inspirados pelo liberalismo do século XIX, mas depois, com a proclamação da República, positivismo, florianismo, ermismo, o tenentismo que tinha um componente autoritário também, castilhismo no Rio Grande do Sul, o varguismo que é um derivado, o autoritarismo nacionalista, Oliveira Viana e companhia, enfim, os militares, depois o autoritarismo instrumental, linha dura e, por fim, o lulopetismo. Então, essa tradição antiliberal é enraizada, ela é muito poderosa, ela tem por origem esse cartorialismo burocratizante que vem da época da colonização ainda. Então é natural que essa cultura tenha um poder muito grande sobre as nossas consciências e sobre a formação do imaginário brasileiro. Mas isso não significa dizer que o Brasil não tenha também uma tradição liberal relevante e que quase em todos os momentos da nossa história, com exceção talvez ali do Estado Novo, em que a gente tem, por questões materiais, era um regime mais autoritário que o Brasil viveu até hoje, a gente tem o maior eclipse dessa tradição, mas ela sempre esteve presente e ela obteve realizações. Não é uma tradição que tenha sido inócua, que tenha estado o tempo inteiro apenas batendo na situação e que não tenha alcançado nada. Ela conquistou realizações no Império. Apesar da escravidão, apesar dos elementos patrimonialistas, a construção do Brasil como nação independente, das suas primeiras instituições políticas, dos seus pilares institucionais, de um sistema representativo, ela foi feita sob uma narrativa liberal, sob uma ótica liberal. A gente pode pegar a literatura de Silvestre Pinheiro Ferreira, que falava da representação das ideias, dos interesses no sistema representativo, e o Império conseguiu fazer isso. Isso se perde um pouco com a proclamação da República, com o positivismo, mas o Império conseguiu fazer isso. Assentou instituições no segundo reinado, sob uma ótica liberal. Na República, apesar dos retrocessos autoritários, por exemplo, Rui Barbosa, na República Velha, consegue fazer a liberação da criação das sociedades anônimas. É uma conquista econômica, institucional que o Brasil obteve na República. Os liberais conseguiram evitar, apesar das práticas autoritárias da República Velha, que a Constituição republicana fosse apenas uma cópia do que os positivistas queriam que ela fosse. Os liberais conseguiram fazer daquela Constituição uma Constituição que tinha princípios liberais. Depois, os liberais conseguiram certamente evitar, no período da República Populista, certamente, sem sombra de dúvidas, eles conseguiram evitar umas 2 ou 3 ditaduras que poderiam ter aparecido ali. Foi um período ruim, um período de prevalência do varguismo, mas eles certamente, na luta deles, conseguiram evitar coisas piores que poderiam ter acontecido ali no meio, políticos populistas que poderiam ter implantado ditaduras naquela circunstância. Certamente os liberais conseguiram evitar. Os liberais, bem ou mal, apesar do regime autoritário de 2 décadas que os militares impuseram, esse legado de uma tradição liberal que tem relevância no Brasil fez com que aquela ditadura fosse uma ditadura envergonhada, que funcionava com bipartidarismo, constrangido, mas um bipartidarismo, com alternância de governo. Era um regime autoritário, mas mudava de governo, né? Então, obteve-se alguma coisa ali e depois, evidentemente, a gente pode falar de Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal, as reformas liberais que, bem ou mal, foram aprovadas, muito timidamente, aquém do que o Brasil precisa que seja feito, mas foram. Então os liberais sempre estiveram aí, sempre lutaram, sempre persistiram e conseguiram fazer alguma coisa.
No seu texto de introdução, você ressaltou o que você falou como a revolução liberal de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e foram efetivamente lideranças que foram influenciadas por teses liberais, tanto da escola de Chicago quanto da escola austríaca, a Margaret Thatcher pelo Hayek, Reagan pelo Milton Friedman. Antes deles, nós tivemos o caso da ditadura chilena do Pinochet, que teve a atuação dos Chicago Boys, mas é preciso salientar que antes deles poderem fazer o que eles fizeram, nós tivemos um trabalho de décadas, realizado por intelectuais que difundiram essas teses. O Hayek fundou ali no pós-guerra, num período em que nós tínhamos, não só no Brasil, mas no mundo, uma prevalência do discurso intervencionista e estatista. O liberalismo estava em profundo descrédito, ninguém acreditava nas instituições liberais, na economia liberal, o discurso totalitário ganhava força. Não era nem só uma questão de nacional desenvolvimentismo, ou nacional populismo, como esse que você mencionou, que une no Brasil reacionários chucros, a esquerda sindicalista. Não, era totalitarismo mesmo, aberto. As instituições liberais estavam completamente em descrédito. Nesse momento tão escuro do liberalismo no mundo, tão sombrio para o liberalismo no mundo, intelectuais como Hayek se uniram na Sociedade Montpellier, final dos anos 40, para organizar a defesa intelectual do liberalismo, e um empresário, Anthony Fisher, inclusive tinha relação com a aviação também. O Anthony Fisher perguntou para o Hayek: o que você acha de eu entrar para a política, me candidatar e tentar levar as ideias liberais, né, para adiante? E o Hayek falou: é claro que é importante, fundamental que a gente tenha os políticos que levem a coisa para frente, que vão trabalhar dentro do sistema representativo para levar a nossa agenda adiante. Mas o Hayek falou: mas antes disso, e como substrato disso, como base, alicerce para que isso tenha resultados, é preciso interferir nas ideias, é preciso lutar nas ideias e atuar nas ideias. Então você que tem recursos, antes de você querer ser candidato, funde uma instituição que ajude a difundir culturalmente, junto às lideranças intelectuais, junto ao público, aos formadores de opinião, assim chamados formadores de opinião, essas nossas ideias.